Paz do Senhor para os irmãos. Podem sentar. Meus queridos, nós escrevemos com respeito ao tema escolhido por esta escola bíblica para trazer aos irmãos uma parcela de cooperação. Os irmãos sabem que pastor Munhoz não é um pregador eloquente, não é um ensinador clássico também. Eu estou acostumado a ensinar a igreja e muito pouco ensinando em escola bíblica. Alguma vez lá para o norte, alguma vez no Mato Grosso, alguma vez, muito raro, a gente tem cooperado com alguns ministérios. Porém, eu fui solicitado pelo vosso pastor para trazer aqui alguma coisa da parte de Deus no tema a perfeita unidade. A unidade tem um segredo, irmão. Vamos ler o Salmo 133. A excelência do amor fraternal. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como óleo precioso sobre a cabeça, que desce sobre a barba de Arão, e que desce a orla dos seus vestidos, como orvalho de Hermon, que desce sobre os montes de Sião, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Eu pergunto para os irmãos, em que Davi se inspirou para escrever este salmo? Ele olhando para a grande montanha do Monte Hermon coberta de neve, e aquela neve se derrete formando pelo vento aquela neblina, que vai a água se precipitando penhasco abaixo, e aquela neblina rega todo o sopé do monte. Diz a história que no sopé do Monte Hermon existem muitas flores. Estas flores são nativas e elas exalam perfume o tempo todo. E aquela neblina que parte, que é produzida pelas águas que caem pelas pedras abaixo, forma a umidade que rega todas aquelas flores que são naturais, nativas, e elas exalam perfume. Então quem chega ali como turista e permanece ali algumas horas, aquele perfume das flores se apega na roupa das pessoas. Então, quando alguém se encontra com pessoas que estiveram lá no monte e sente o perfume das flores, este diz: este subiu no monte. Ele se inspirou a escrever o Salmo 133 por causa da união do perfume das flores que se apega às pessoas que ali permanecem. A pergunta diz assim: ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. E a resposta está no terceiro verso. Como orvalho de Hermon, que desce sobre os montes de Sião, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Irmãos, é muito prático pensar. Não tem segredo. Não pode haver bênção sem união.
E isto nos fala não somente no ministério. Isto nos fala em todo o corpo da igreja. Isto nos fala nas famílias. Isto nos fala em todas as áreas da vida, numa empresa. A união precede a bênção. Outro segredo da unidade, que é o tema. Eu pus aqui o segredo da unidade. O segredo da unidade, o segredo da unidade está na paz. Se você não tem paz no seu lar, você não tem unidade com sua família. Se você não tem paz na igreja com seu companheiro de ministério, você não tem unidade. Agora deixe-me falar uma palavra um pouco forte, até eu pedi autorização para o irmão Levi para falar isto. Se num corpo que tem muitos membros, um membro se desapega do seu corpo, o membro que desprendeu-se do corpo tem paz? Nem? Morre. Por quê? Porque desuniu. Desuniu. Agora, vejamos um pouquinho mais forte ainda. Alguém que divide uma igreja, sai um grupo, primeira coisa que acontece, ele pede o desligamento da Confradesp, permita-me esclarecer isto, e pede o desligamento da Convenção Geral. Eu pergunto, este grupo tem paz? Tem paz? Tem, pastor Joel? Não tem paz. Não tem paz porque está desligado. Está desunido. Então não tem paz. Existe uma preocupação dentro de cada crente, dentro de cada obreiro que saiu, porque ele está desligado, desuniu do corpo. Então aqui nós colocamos aqui, Davi expira-se olhando para a grande montanha coberta de neve e completa a sua expiração no verso 3. A união precede a bênção. E isto abrange lá na sua casa, lá com seus filhos, lá com sua esposa, lá com todos os seus parentes. Isto abrange lá no ministério, abrange na igreja de modo geral. A união precede a bênção. Não pode haver unidade sem paz. Abra sua Bíblia em Efésios capítulo 4 e versículo 3. Pode ler quem achou. Procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Tem outra explicação?
no capítulo 17 do Evangelho de São João, nós temos alguma coisa muito forte. Muito forte. No capítulo 1 da carta de Paulo aos Coríntios, nós temos uma passagem ali que havia naquela igreja dissensão. Dissensão. E o que é que provocava naquela igreja este caráter de dissensão, pastor Joel? Desunião. Por quê? Porque havia 4 partidos. Um de Paulo, outro de Apolo, outro de Cefas e outro de Cristo. Então havia briga, desentendimento, dissensão, porque estavam todos desunidos. E Paulo dá sua advertência, aconselhando, e disse: rogo-vos, pois, irmãos, que tenhais o mesmo parecer, que falais uma mesma coisa. Isso muito mais com nós que somos obreiros, viu, irmãos? Porque nós sempre tem alguém no meio do ministério, sempre tem, falo outra vez, sempre tem alguém que puxa para trás. Hein? Sempre tem alguém que puxa para trás. Sempre tem. Nós temos um exemplo de união. Um exemplo formidável. Abra sua Bíblia em Marcos capítulo 2. Marcos capítulo 2. Do verso 1 a seguir. Pode ler, irmão. Senhor. E alguns dias depois entrou outra vez em Cafarnaum, e souberam que estava em casa. E logo se ajuntaram tantos que nem ainda nos lugares junto à porta eles cabiam, e anunciavam-lhes a palavra. E vieram ter com ele, conduzindo um paralítico trazido por 4. E não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o telhado onde estava, e fazendo um buraco, baixaram o leito em que jazia o paralítico. E Jesus, vendo-lhes a fé, disse ao paralítico: filho, perdoado estão os teus pecados. E estava ali assentado alguns dos escribas que arrazoavam em seu coração, dizendo: por que diz este assim blasfêmia? Quem pode perdoar pecados senão Deus? E Jesus, conhecendo logo em seu espírito que assim arrazoavam entre si, lhes disse: por que arrazoais sobre estas coisas em vosso coração? Qual é mais fácil, dizer ao paralítico: estão perdoados os teus pecados, ou dizer-lhe: levanta-te e toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados, disse ao paralítico: a ti te digo, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. E levantou-se e, tomando logo o leito, saiu em presença de todos, de sorte que todos se admiraram e glorificavam a Deus, dizendo: nunca tal vimos. O que é que nós aprendemos aí nesta passagem bíblica? O valor da unidade. 4 homens unidos, num só pensamento, numa só fé, num só objetivo, não mediram o sacrifício,
certo de que a bênção ia acontecer, certo de que o milagre ia acontecer. Eles não mediram o sacrifício. Eles estavam cheios de amor, cheios de fé, cheios de misericórdia e cheios de esperança, certo que o milagre ia acontecer. Quando nós nos unimos, aqui nós encontramos uma palavra no capítulo 12 de Coríntios, no verso 25: para que não haja divisão no corpo, antes tenham os membros igual cuidado uns dos outros. Igual cuidado uns dos outros. No versículo chave, verso 13, do mesmo capítulo: pois todos nós fomos batizados em um espírito, formando um corpo, quer judeu, quer grego, quer servo, quer livre, todos temos bebido de um espírito. O Espírito de Deus pode se dividir, irmão? Pode. Quando alguém discorda alguma coisa do pastor, do ministério, ele sai. Ele está de posse do Espírito de Deus? Tá? O Espírito de Deus não se divide, não. E formando este corpo que é chamado de igreja, eu pus aqui: um motor sozinho move muitas máquinas. O Espírito de Deus sozinho move todos os membros. São João capítulo 16 e verso 33. Abre a sua Bíblia. Não havendo paz, não há unidade. Não havendo paz, não há unidade. Quando olhamos para o capítulo 17, versículo 20 e 26 de São João, Jesus ensinou-lhes a necessidade da união, ou seja, da unidade entre os discípulos. Quando estamos unidos com Deus, então a paz do Senhor Todo-Poderoso está conosco. Romanos 5 e versículo 1. Abra sua Bíblia, leia esse texto, Romanos 5 e verso 1. Sendo justificado pela fé, temos paz com Deus. Então, primeiro você precisa ter paz com Deus. Se você tiver paz com Deus, naturalmente você vai ter paz com todos os irmãos. E aí é formado a unidade. Concorda? O segredo da unidade é a paz. É a paz. É a paz. No livro de Jó, capítulo 20, versículo 21. Leia o que é que está escrito nesse texto. Espera aí um pouquinho, deve ter alguma coisa errada aqui. O texto diz assim: une-te, pois, a Deus e tem paz. Deve estar no 21, 22 aí.
Une-te, pois, a Deus e tem paz. Como é que você pode ter paz se você não é unido a Deus? O negócio é profundo, irmão. É profundo. Quantas vezes nós encaramos problemas de casais, problemas de família. Leia. 22, 21. Pode ler. Quando você se une a Deus e tem paz, lá mais adiante nos outros contextos, está escrito que até o que não é inocente tem paz com você. Eu me refiro muito a esse texto a todo o corpo da igreja, ministério, de uma forma coletiva e geral. Um dia apareceu um casal lá na minha sala de atendimento, e a irmã dizia assim: pastor Minhoz, não dá para viver mais com meu esposo, não dá mais, não dá mais, não dá mais, eu não suporto ele, não dá mais. E eu perguntei: irmã, seu esposo é bêbado? Ela disse: não. Ele é vagabundo? Também não, é trabalhador. Ele deixa faltar comida em casa? Não, em casa tem de tudo. Ele traz os amigos na sua casa para você fazer comida para eles? Não, ele nunca fez isso. Eu falei: irmã, o que a irmã está querendo, hein? Aí eu perguntei assim: irmã, a irmã é crente? Eu sou crente. A irmã tem o amor de Deus no coração? Eu tenho, graças a Deus, eu tenho o amor de Deus no coração. Falei: então de hoje em diante a senhora vai amar o seu marido com o amor de Deus. Esquece o outro. Esquece o outro. Passe a amar com o amor de Deus, você vai ter paz com ele. Vai ter paz com ele. E estão vivendo juntos até hoje. Estão vivendo juntos até hoje. Tem um outro casal que hoje ele é pastor. E ele é filho de pastor. Também um dia chegou o pastor Minhoz: não dá mais, não dá mais, não dá mais, eu não gosto mais da minha esposa, não dá mais. Eu apliquei o mesmo remédio. Apliquei o mesmo remédio. Hoje ele está vivendo com a esposa dele, unidos num só coração, fazendo a obra de Deus. Quantas vezes não há paz no meio dos crentes porque falta união, falta amor. Falta amor. Em São João capítulo 22 e versículo 21 a 30, as vitórias que podemos alcançar é somente unidos a Deus. E este é o segredo da paz especial. Por favor, leia. As vitórias que podemos alcançar somente unidos a Deus. Este é o segredo da paz especial. Para que todos sejam como tu, ó Pai, és em mim, e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Se vocês pegar, eu vim de Santa Fé essa noite passada. Eu abri um trabalho lá em Santa Fé.
O camarada estava lá trazendo muito problema. Eu falei com o pastor Padilha, falei com o José Wellington, e o pastor José Wellington disse assim para mim: vai correndo, pastor Munhoz, abre o trabalho lá, vai depressa. E fui abrir o trabalho. Nós estamos lá só dentro de Santa Fé temos uns 450 crentes. E mais umas 5, 6 cidades ali, temos, numa tem 20, noutra tem 30, noutra tem 40. O indivíduo foi pôr gasolina no carro. E é o pastor da Assembleia de Deus, Ministério Belém. Antigo pastor, ou o pastor que está lá, na igreja antiga. E esse camarada foi pôr gasolina no carro, mandou pôr 40 litros de gasolina no carro. Quando ele foi pagar, ele disse: não, mandei pôr 40 reais. Pegou, jogou os 40 reais em cima da mesa e foi-se embora. Passou nas prateleiras da conveniência e pegou meia dúzia daquele frasco Red Bull, pôs dentro da camisa e saiu. E a câmera registrou tudo. Está lá na internet, pastor pilantra. Coisa terrível. Coisa terrível, irmão. Coisa terrível. Numa cidade pequena, o pastor daquela cidade precisa ser um verdadeiro modelo de homem de Deus. A família do pastor deve ser um modelo na obra de Deus. Porque toda a cidade se conhece. Tá bom, meus irmãos? Aqui diz a Bíblia: eu dei-lhes a glória que a mim me deste, para que sejam um, como nós somos um. Eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade. Só unidos com Jesus teremos unidade entre os irmãos, para que o mundo conheça que tu me enviaste a mim e que tens amado a eles como me tens amado a mim. Especial. Jesus nos ensina a unidade entre os crentes, a unidade perfeita entre os filhos de Deus. O mundo precisa ver isto em nós. O mundo precisa ver isto em nós. O mundo precisa ver não só nos obreiros, mas precisa ver nos crentes de forma geral. Para que o mundo creia que Jesus veio a este mundo para salvar os pecadores. Glória a Deus. Pai, aqueles que me deste, quero que onde eu estiver também eles estejam comigo, para que vejam a minha glória que me deste, porque tu me has amado antes da criação do mundo. Pai justo, o mundo não te conheceu, mas eu te conheci, e estes conheceram que tu me enviaste a mim. Eu lhes fiz conhecer o teu nome e lhes farei conhecer mais, para que o amor com que me tens amado esteja neles e eu neles esteja. Bem, o exemplo da união ou da unidade. O Evangelho de São Marcos, nós já comentamos a unidade da fé. Em Efésios 4, verso 3 a 6, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Não haverá unidade do Espírito sem a paz. Fora da convenção, como já falamos, não há paz.
há um só corpo, um só Espírito, como também foste chamado a uma só esperança da vossa vocação. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai, o qual é sobre todos e em todos. Não pode haver unidade entre os crentes sem o Espírito de Deus. Para que o Espírito esteja unido, é necessário a paz. Este é o segredo da unidade. Se não houver paz, não há unidade. Se não houver paz, não há unidade. E Deus quer que nós sejamos unidos, porque Ele quer nos encontrar o dia do arrebatamento. Por isso que nós falamos sempre, os que forem arrebatados do arrebatamento vai ser poucas pessoas. Poucas pessoas. Poucas. Não é a multidão que vai ser arrebatada, não. É os que estiverem em paz com Deus, os que estiverem em paz com a igreja, é os que estiverem em paz com o ministério, porque a Bíblia diz: obedecei vossos pastores, porque velam por vossas almas, a fé dos quais imitai, atentando para a sua maneira de viver. Ou como alguém pode dizer: não, eu sou dono do meu nariz, o pastor não tem nada com a minha vida, eu vivo como quero. Não é assim, não. O pastor foi constituído por Deus para te ensinar o caminho da verdade e o caminho para o céu. Unidade em comunhão. Unidade em comunhão. Em Amós 3:3 diz: andarão dois juntos se não estiverem de acordo? Andarão? Hein? Andarão dois juntos se não estiverem de acordo? Mas se estiverem unidos, anda. O Salmo 34, verso 14 diz: aparta-te do mal e faz o bem, procura a paz e segue-a, porque a paz é cultivada. O inimigo sempre procura roubar a nossa paz, porque destruindo a paz desaparece a unidade. Não é? Destruindo a paz, acabou a unidade. Eu pus aí quando eu mandei para o pastor Levi, não sei se você leu lá, está escrito, falei sobre o ladrão, brotinho de café. Quem trabalhou em cafezal aqui, principalmente no lavoura de café, sempre sai um broto lá de baixo, e ele não produz, e ele sai viçoso, bonito, mas não produz. O que é que o lavrador faz? Hein? Corta ele. Por quê? Porque ele ceiva toda a vitalidade da planta. Então ele é o quê? Como é que ele é chamado? Como é que é chamado? Ladrão. Ladrão, Levi. É chamado de ladrão. O inimigo de nossas almas é esse tal. Procura destruir a paz da igreja, procura destruir a paz dos irmãos, procura trazer um problema para o ministério, porque ele, destruindo a paz, automaticamente ele destrói a união. Isto acontece lá no seu lar, viu? Isto acontece lá no seu lar. Marido e mulher briga, vai dormir com a cara trancada, viu? É isso aí, vai dormir com a cara trancada. Destruiu a paz. O inimigo destruiu a paz.
E a Bíblia diz: não se ponha o sol sobre a vossa ira, mas você vai dormir com a cara cheia de ira. Por quê? Porque ele destruiu a paz do seu coração e você fica desunido ou desunida com sua família e com seu esposo. É certo ou não é? A unidade do corpo. Colossenses capítulo 2 e versículo 2 e 19. Para que os seus corações sejam consolados e estejam unidos em caridade, amor e enriquecidos da plenitude da inteligência para o conhecimento do mistério de Deus Cristo. Outra coisa, que o negócio é sério. Meu irmão, se você não tiver paz e não estiver unido com Deus, jamais você descobrirá mistérios na Bíblia. Eu vou dar só um texto para vocês manusear ele em casa. Efésios 5:32. Pode ler aí, eu quero ouvir vocês ler. Eu não vou falar nada não, só vou dar o texto, viu? Você vai ficar com isso aí? Eu dou só o texto para você, mais nada. Agora você trabalha aí uns 15 dias para ver por que Paulo falou isso. Pode trabalhar. Se você quiser descobrir mistérios da Bíblia, é necessário você estar unido com os irmãos, ter paz com Deus, paz com os irmãos, estar unido ao ministério, ao pastor da igreja. Senão jamais você vai descobrir mistério nenhum. Vocês estudam aí uns 15 dias, depois vocês me telefonam. Tá bom? E não ligado à cabeça, da qual todo o corpo, provido e organizado pelas juntas e ligaduras, vai crescendo em aumento de Deus. Um corpo bem ajustado com seus membros cresce porque estão unidos. Na plantação, como já comentamos, é necessário uma providência e sempre repreender ou estarmos sempre vigilantes quanto ao inimigo de nossas almas, porque ele não cansa e não descansa. Ele não cansa e não descansa. Em Filipenses 2, de 1 a 5, há uma recomendação do apóstolo Paulo. Portanto, se há algum conforto em Cristo, se há alguma consolação de amor, se há alguma comunhão no Espírito, se há algum entranhável afeto e compaixão, completai o meu gozo para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo uma mesma coisa, sendo unidos. Nada passais por contendo por vanglória, mas com humildade cada um considere os outros superior a si mesmo. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, sentimento de unidade. Ensina-me, Senhor, o teu caminho, e andarei na tua verdade. Une o meu coração ao temor do teu nome. Muita paz tem, Salmo 119, verso 165. Muita paz tem os que amam a tua lei, e para eles não há tropeço.
Hebreus 12, 14, seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Sem a qual ninguém verá o Senhor. Meus queridos, faltam 3 minutos para as 9 horas. Eu não gosto de falar depois de 9 horas. Eu sou um pouco zeloso nessa área. Terminar culto 9 horas. Deixo aqui a minha recomendação para que a igreja aprenda, ouça os seus ministros, aprenda a ser unido, aprenda a viver em paz, para que por intermédio dessa paz e dessa união com Deus, Deus possa te mostrar coisas profundas. Sem estes requisitos, Deus não mostra coisa nenhuma para você. Você vai virar página após página e não vai aprender nada. Meus queridos, que Deus nos abençoe, nos ajude. Eu estou um pouco cansado, todo dia falando, todo dia viajando e cuidando da obra. Nós abrimos um trabalho nos Estados Unidos, meu amigo, na cidade de Riverside, no estado de Nova Jersey, e está a 180 quilômetros da capital. E nós alugamos um templo que estava fechado, os crentes, sumiu tudo, desapareceu. E uma propriedade muito grande, uma área de terra de 12 mil metros. E nós alugamos este templo. Nós pagava $2.600 de aluguel. Eu mandei um missionário para lá, um obreiro daqui de Americana, e ele foi, nós abrimos o trabalho. E hoje nós estamos lá aproximadamente com uns 400 crentes. E eu trouxe de lá dos Estados Unidos uns americanos que veio visitar a obra em Americana, e eles ficaram entusiasmados com o trabalho, ver tanta gente na conferência missionária, o templo lotado. Disse: eu nunca vi tanto crente assim. E ele disse assim: ó, eu vou lhe ajudar, pastor Munhoz. E sabe o que é que ele fez, pastor Levi? Ele emprestou para nós $900 mil para nós comprar o templo. E nós compramos. Compramos o templo por $900 mil. Uma propriedade linda, um templo que pode abrigar 1.800 pessoas sentados, tudo carpetado, ar-condicionado, cozinha, refeitório, salas de escola, administração, uma linda propriedade. Numa cidade muito bonita que é Riverside, perto da Pensilvânia. E nós estamos com esse trabalho lá. Abrimos um outro trabalho em Virgínia, nos Estados Unidos também. E abrimos outro trabalho na cidade de Canérica. Canérica é o nome do estado. E a capital é Bridgeport. E nós abrimos um trabalho lá também, mandamos um missionário para lá também. Então nós temos 3 missionários de Americana trabalhando nos Estados Unidos. E o trabalho vai indo muito bem. Hein? Vai indo muito bem o trabalho. E os irmãos nos ajudem em oração, não? Nos ajudem em oração. Eu tenho 81 anos de idade. Não sou mais criança, não. 81. 81 anos de idade eu já estou completando. E trabalho o dia inteirinho, moleque. Não como o pão da preguiça, não. Trabalho o dia todo, às vezes 24 horas, sei lá, até a madrugada. Meus queridos, vocês orem por mim, para que Deus me ajude e me dê saúde. Agora sempre vai ficando para os pastores mais novos, que podem trabalhar mais, ter mais força. E já fazem
45 anos que eu estou trabalhando para Jesus. 45 anos não é brincadeira não, né? Já trabalhei, já falei demais. Que Deus nos abençoe. Irmão Levi, muito obrigado por confiar ao seu púlpito para mim. Deus te abençoe. Muito obrigado. Amém, irmãos? Que bom que o pastor Munhoz está animado fazendo a obra missionária. Eu sou apaixonado pela obra missionária. Os irmãos sabem que eu fui nos Estados Unidos, e ali também eu vi a obra, a necessidade da obra. Só que há uma certa discriminação contra os Estados Unidos. Quando um pastor brasileiro abre um trabalho nos Estados Unidos, muita gente na igreja critica, pensando que ele está abrindo o trabalho porque ele quer dólar, não é? Estados Unidos não precisa. Olha, irmão, precisa, precisando demais, muito precisa lá, irmão. É uma judiação. As igrejas lá, não existe igreja, e quando existe igreja, poucos crentes, viu? E igreja americana discrimina as pessoas de cor, discrimina as pessoas de outras nações. Pastor americano não dá oportunidade para outros pastores de jeito nenhum, só na língua deles. Eles não estão preocupados com outras pessoas que necessitam. E muita gente precisando de salvação ali. Nós andamos em várias igrejas ali, nossas igrejas, e vimos nos Estados Unidos igrejas pequenas, salõezinhos pequenos. Eu já contei aqui para a igreja na época que eu fui, uma coisa assim muito chata, muito vergonhosa, diferentemente do que contou aqui o pastor Munhoz, porque quando um pastor do Brasil decide fazer realmente a obra missionária, aí a coisa muda, entendeu? Aí a coisa muda. Mas quando o obreiro chega lá com pouco apoio, o que é que ele pode fazer? Abrir um salãozinho lá no cantinho. É o que eu tenho dito aqui aos irmãos. Nós estamos agora abrindo trabalho na Espanha e em Portugal, tá? E as bandeiras, estamos orando por esses dois povos, Espanha e Portugal. Mas não vamos fazer coisa de qualquer maneira, não. Nós queremos, em breve, ou construir, ou comprar. Lá é mais fácil comprar um salão, comprar um cinema, comprar uma igreja fechada, um salão fechado. Lá é mais fácil comprar, porque terreno lá, como tem pouco terreno, custa uma fortuna, e assim por diante. E o meu desejo é esse: fazer base missionária na Espanha e fazer base missionária em Portugal, colocar um pastor competente e dizer: companheiro, está aqui, ganha almas para Jesus, todo o país está aí à sua disposição, faça a obra de Deus. É isso? Então, os irmãos fiquem firmes, orando nesse sentido, porque nós queremos construir, muitas igrejas precisamos construir aqui, muita coisa, mas o Evangelho de Jesus não pode ser prejudicado por causa de construção, por causa de coisas materiais. Não, não. Primeiro lugar, a expansão do reino de Deus. Aí a gente vem atrás construindo, e assim por diante. E a obra de Deus prossegue conforme nós estamos vendo acontecer. Muito obrigado, pastor Munhoz, que Deus abençoe. Desejo muito sucesso na sua vida material, física, ministerial, principalmente com todos esses projetos. $60 mil numa cidade muito boa. E agora a EMAD, que é presidida pelo pastor Eliseu de Jundiaí, ele está com um grupo lá, que nós aluga 2 casas, além da casa que o pastor mora, que é cunhado da minha esposa. Nós alugamos essas 2 propriedades só para atender pessoas que vão lá. 2 casas muito boas. Então lá tem 23 homens mandados pela escola de missão de Jundiaí, Paraguai. Pagamos essa propriedade. Veja aí, o pastor dizendo que comprou uma propriedade de $50 mil no Paraguai. Paraguai realmente precisa muito também da evangelização. A Bolívia, hoje a Bolívia está aberta e uma forma barata.
barato de servir ali, de fazer a obra ali. Eu tenho um amigo no Mato Grosso que faz um trabalho missionário na Bolívia. Ele disse que com $100 sustenta hoje um missionário em 5 estrelas na Bolívia hoje, $100. Porque lá está tudo barato, casa, tudo barato. E meu coração abriu para a Bolívia. É que nós temos outras coisas, não dá para fazer tudo. Meu desejo, nós temos aqui o Irmão Marino. Irmão Marino é apaixonado pela Bolívia. Levanta, Irmão Marino, aí, olha isso aqui. Ele deixou a família, que não queria ir para a Bolívia assim, deixou a esposa, os filhos, foi para a Bolívia, ficou 6 meses lá, né? Agora ela diz que vai. Pronto, agora já está fácil. Nós vamos mandar $100 para ele lá, para ele fazer a obra de Deus lá na Bolívia, em nome de Jesus. Ele gosta, fala, canta hino castelhano. Esses dias eu fui lá na igreja dele, lá na Conquista, né? Lá, congregação nossa lá em Conquista. E ele com a família junto assim, canta hino em espanhol. Os irmãos não estão entendendo nada, mas ele está cantando, né? Está cantando. Jesus está entendendo, né? Jesus entende espanhol, né? É o desejo que ele tem de fazer a obra do Senhor nesta língua espanhola, não é? Quem sabe? Eu vou comunicar com esse pastor amigo meu. Ele disse que tem cidades na Bolívia de 3 milhões de habitantes precisando da evangelização. Na Bolívia, 3 milhões. Ele deu um nome, inclusive. Precisa pôr missionário lá. 3 milhões. Já pensou? Santa Cruz de la Sierra precisa de evangelização. E é uma cidade com milhares de habitantes. Eu não conheço, mas pela fama de Santa Cruz, né? Então, irmãos, vamos concluir, meus irmãos, com o hino 299 da nossa harpa. Hino do número 299. Vamos convidar o companheiro que gosta de cantar, o Joel Pereira. 299, há um novo canto no meu ser. Nossos músicos estão ali para ajudar. E nós...
glorioso Deus, nosso Pai, te agradecemos, meu Senhor, pela palavra que temos ouvido, ó Deus. Pedimos a tua bênção em favor de cada um dos teus filhos. Agora, pois, ó Pai, acompanha até os seus lares, Senhor, debaixo da tua santa e bendita mão poderosa, guardando de todo mal, dos perigos, dos acidentes. Ó Deus, envolva-os na tua graça divina e protetora. Nós te pedimos, ó Pai, em nome, pelo amor do teu Filho amado Jesus Cristo, o qual vive para sempre. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo reine sobre cada vida, e todo o povo de Deus digam amém. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Volte amanhã e traga mais um.